complementar esse ponto que o general colocou, que é bem interessante, o senhor acha que esse diagnóstico que foi feito agora tem relação ou serve para explicar essas declarações do Bolsonaro que vão falar porque o meu exército não vai fazer isso, o meu exército não vai fazer aquilo? Ele coloca as Forças Armadas como uma propriedade dele, tipo a casa do Flávio, que é uma propriedade do Flávio, ou ele acha que as Forças Armadas são propriedade dele. Aí ele cita que meu exército vai garantir a liberdade, o meu exército vai garantir. Porque ele começa a fazer um jogo onde ele já sugeriu estado de defesa, ele já sugeriu. Não chegou a falar estado de sítio ainda. Mas... Não, ele falou que os governadores estavam fazendo essa restrição de circulação à noite. E só ele poderia. E só ele poderia, porque isso é estado de sítio. Sim. E aí, minha pergunta é nessa. Como as Forças Armadas poderiam embarcar? Aqui uma análise que o general poderia fazer numa dessas aventuras, ou o Bolsonaro ele fala, é como se ele tivesse aquela criança que tem uns amigos mais fortinhos no colégio e fala, olha aqui, ó, tô com meus amigos fortes aqui para tentar garantir uma opinião fraca que ela tem. Porque o Bolsonaro vive fazendo esses flertes, né? Ele tenta gerar, inclusive, buzz, discussão em redes sociais baseadas nisso. Como o senhor vê isso, general? Olha, em primeiro lugar, o que eu vejo é o seguinte, você não pode, em qualquer crise, crise política, você já ficar falando em exército. Isso aí é falta de capacidade política, isso aí é mediocridade política, mediocridade no modo de pensar, né? Você tem outros recursos, você tem que se posicionar, se você acha que tem algum problema político, você tem que se posicionar, você tem que articular, você tem você tem os recursos, né, na legislação, etc. E principalmente na conduta política, no comportamento político, né? Nós estamos tendo muito problema por falta de comportamento político adequado. Aí você tem essas distorções assim por exemplo, numa manifestação, você vai, se você quiser ir ali para acenar ao público, etc. Mas não, aí você desmonta um soldado da polícia, sobe no cavalo, são coisas assim bizarras, né? Você sobe numa caçamba de caminhonete e vai falar na frente do quartel-general do Exército. Não, o presidente ele tem carro oficial, um presidente ele tem direito, né, de convocar a Rede Nacional de Rádio e Televisão, ele tem recursos para se dirigir à sociedade e não fazer essas coisas espetaculares assim, né? Isso aí é às vezes usado sem dúvida nenhuma, intencionalmente usado como ferramenta para tentar ameaçar os outros poderes ou ou impressionar a população de que tem um exército junto na política partidária, no dia a dia da política. Quando o exército, Força Armada, Marinha, Náutica, eles estão engajados, sempre estiveram engajados em política pública, apoiar política pública. Então você vai fazer evacuação médica lá no interior do Amazonas, em áreas inacessíveis, você mobiliza ali helicópteros do Exército, aviões da Força Aérea, você tem que distribuir vacina, você bota Força Armada para ajudar, porque ela tem uma capilaridade no país inteiro. Você tem alguma coisa de construção de emergência para fazer, você empurra uma tropa de engenharia para ajudar naquele ponto específico, né? Então, políticas públicas, não é política do dia a dia. Então, a política do dia, quando você começa a fazer essa misturança aí, é para tentar, é um grande blefe. É um grande blefe pelo seguinte, por que eu acho que é blefe? Eu não posso falar por Força Armada, né? Mas a experiência que eu tenho, primeira coisa, os comandantes de Força Armada são pessoas experientes. Eles vêm num processo seletivo, a vida inteira eles vêm sendo num processo seletivo em todos os momentos da carreira, e chega lá na frente, normalmente, um grupo de pessoas de boa qualidade, né? E o comandante é escolhido dentro desse grupo de pessoas de boa qualidade. Esses comandantes, eles têm experiência, todos estão aí superando seus 45 anos de Força Armada, são pessoas que se destacaram ao longo da carreira, eles não vão entrar num canto da sereia desse, não vão entrar numa lorota dessas, né? Vamos lá, uma lorota, isso aí, né? É um blefe medíocre.
Então, essas pessoas, eu acredito nessas pessoas, eu conheço alguns até pessoalmente, e você vê o histórico deles, você não vê fazer são todos extremamente discretos. Né? Primeira característica, são discretos. Segundo, estão sempre reforçando a linha institucional. Não tem ninguém nessa linha de maluquice, né? E é gente que dá exemplo também, que é uma coisa que falta muito no Brasil, que é o exemplo. É gente que dá o exemplo. Então, eles têm uma estrutura que funciona, uma estrutura hierárquica, uma estrutura de liderança que funciona internamente. Se você pegar um sargento lá, que é chefe lá do diretor de um tiro de guerra, é uma pessoa escolhida no meio de milhares, é um sujeito de alta qualidade. Quando você vai para o comandante de uma companhia, a mesma coisa. Quando você vai para o comandante do batalhão, quando você vai lá para Você pode ter exceções? Pode. Né? Não é um sistema perfeito. Mas a grande massa é gente de qualidade que mantém essa estrutura hierárquica e disciplinada. Não é um canto da sereia desses, uma presepada de frente de quartel que vai desequilibrar uma estrutura militar. Bom, pelo menos é uma boa notícia entender que gostei da palavra, uma palavra que meu pai usava bastante, que é presepada, né? Isso é uma presepada mesmo, né? Traduzindo no bom português.